O capítulo 3 da instrução da instrução geral da missa, trata dos ofícios e ministérios da missa. Faz-se uma pequena introdução, dizendo que a celebração eucarística é a ação de Cristo da Igreja, que é sacramento de unidade, ou seja, povo santo reunido e ordenado sob orientação do bispo. E que todo este povo participa de acordo com as suas funções. Então, os ministros ordenados ou fiéis cristãos leigos, ao desempenharem a sua função ou ofício, façam tudo e só o que lhes compete. Então começa com os ofícios de ordem sacra, ou seja, aqueles que receberam o sacramento da ordem. Então, número 92, toda a celebração eucarística é dirigida pelo bispo, quer pessoalmente, quer pelos presbíteros e seus colaboradores. O padre não celebra a Eucaristia em seu nome, mas celebra em nome do bispo. Isso conforme a liturgia e o Código de Direito Canônico. Então, no primeiro momento, trata como que deve se portar o bispo. Depois se fala do presbítero, número 93, que o presbítero, em virtude do poder sagrado da ordem, está em condições de oferecer o sacrifício na pessoa de Cristo, preside também ele ao povo fiel reunido, dirige a sua oração, anuncia-lhe a boa nova da salvação, associa-se o povo na oblação do sacrifício a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo, distribui aos irmãos o pão da vida eterna e com eles participa do mesmo pão. Por isso, ao celebrar a Eucaristia, deve servir a Deus e ao povo com dignidade e humildade, e tanto no modo de se comportar como no de proferir as palavras divinas, procurará sugerir aos fiéis a presença viva de Cristo. Depois, no número 94, fala do diácono, que também serve na celebração eucarística. Então, as funções próprias do diácono: proclamar o Evangelho, eventualmente pregar a palavra de Deus, anunciar as intenções na oração universal, ajudar o presbítero, preparar o altar, servir na celebração do sacrifício, distribuir a Eucaristia aos fiéis, particularmente sob a espécie do vinho, e eventualmente indicar ao povo os gestos e atitudes corporais. Depois, no item 2, fala com as funções do povo de Deus. Povo de Deus, que é a nação santa, povo resgatado, sacerdócio régio, para dar graças a Deus e oferecer a hóstia imaculada não só pelas mãos do sacerdote, mas também juntamente com ele, e para aprenderem a oferecerem a si mesmos. Então é interessante porque a instrução geral missal reafirma, ressalta esta questão do povo de Deus também se oferecer, exercer o sacerdócio como um dos fiéis em cada ação litúrgica. Por isso devem participar da missa com profundo sentido religioso, com a caridade para com os irmãos que participam na mesma celebração. Ou seja, do ponto de vista prático, quando pessoas da mesma comunidade estão totalmente desvinculadas umas das outras, de mal umas com as outras, e participam da ação litúrgica, é complicada, contra testemunhos. Evitem, portanto, tudo que signifique singularidade e divisão, tendo presente que são todos filhos do mesmo Pai que está nos céus e, consequentemente, somos todos irmãos e irmãs. Por isso, vejam só, 96, formem todos um só corpo, quer ouvindo a palavra de Deus, quer participando das orações no canto, quer sobretudo na comum oblação do sacrifício e na comum participação da mesa do Senhor. Essa unidade manifesta-se em beleza nos gestos e atitudes que os fiéis observam todos juntamente. Então, vocês de repente já devem ter observado na liturgia que às vezes o povo está numa postura corporal e uma pessoa lá singularmente está numa postura corporal totalmente distinta. O povo está tudo de pé e a pessoa está de joelho. Ou o povo está de joelho e a pessoa está de pé. Ou seja, fisicamente falando, gestualmente falando, esta pessoa demonstra não estar em comunhão com o resto da comunidade. Então, por isso a insistência de que a unidade se manifesta em beleza nos gestos e atitudes corporais que os fiéis observam todos juntamente. Depois, o número 97 diz que os fiéis não devem recusar servir com alegria o povo de Deus, sempre que forem solicitados a exercer algum
serviço na celebração. Trata aqui depois de alguns ministérios especiais, que são ministérios instituídos, o ministério do acólito e do leitor. São ministérios próprios da igreja, delegados pelo bispo, com certa estabilidade, para que esta pessoa, o acólito e leitor, possa desempenhar essas funções. Vale ressaltar que Papa Francisco recentemente liberou que acólitos e leitores também possam ser mulheres, né? Por quê? Porque estes ministérios instituídos não têm absolutamente nada a ver com o sacramento da ordem. Então, as mulheres podem ser acólitas, como também podem ser leitoras. Quem é o acólito? O acólito é aquele que está instituído para servir o altar e ajudar o sacerdote e o diácono. Então, a função principal, preparar o altar, os vasos sagrados e distribuir a Eucaristia, da qual é ministro extraordinário, né? O leitor ele é instituído para fazer as leituras da Sagrada Escritura, com exceção do Evangelho. Também pode propor as intenções da oração universal e, na falta de um salmista, recitar o salmo entre as leituras. Então, e se diz que tanto acólito quanto leitor, eles têm funções próprias que eles devem exercer. Outras funções. Na falta de um acólito instituído, então podem ser destinados para o serviço do altar, para ajudar o sacerdote e o diácono, ministros leigos para levar cruz, círios, turíbulo, pão, vinho, água, né? Como também podem ser designados ministros leigos para distribuir a Sagrada Comunhão como ministros extraordinários. Na falta de um leitor instituído, podem ser designados outros leigos para proclamar a leitura sagrada, a Sagrada Escritura, desde que sejam realmente aptos para o desempenho dessa função e se tenham cuidadosamente preparado, de tal modo que, pela escuta das leituras divinas, os fiéis desenvolvam no seu coração o afeto vivo e suave pela Sagrada Escritura. Por isso que, por exemplo, aqui no caso dos leitores, não pode ser de improviso, pegar de supetão alguém lá em cima da hora para fazer leitura, porque de repente vai errar, vai gaguejar, vai fazer pessimamente a leitura. Então, o leitor tem que ser alguém que já tenha sido previamente escalado e desde a sua casa já tenha lido, rezado pela palavra de Deus, percebido as entonações que ele deve utilizar para poder proclamar a palavra de Deus. Depois, 102, fala-se do salmista, né? O salmista é aquele que vai proferir o salmo ou o cântico bíblico que vem entre as leituras. Então, é necessário que seja competente na arte de salmodiar e dotado de pronúncia correta e dicção perfeita. Um ofício litúrgico é a escola cantorum ou grupo coral, e no nosso caso, os serviços de música, que devem executar devidamente, segundo os diversos gêneros dos cânticos, as partes musicais que estão reservadas a animar a participação ativa dos fiéis no canto. Então percebe-se que o serviço de canto não se canta para a missa, não se canta para o público, mas se canta a liturgia, é um ofício da liturgia, né? Da liturgia. Então que se fala, por exemplo, que pode ter um cantor ou mestre de coro carregado de dirigir e sustentar o canto do povo, né? Outras funções litúrgicas, no 105, o sacristão, que prepara com diligência os livros litúrgicos, paramentos e tudo que é preciso para a celebração. O comentador, incumbido de fazer os fiéis, se for oportuno, breves explicações e admonições para introduzir o povo na celebração. Diz que esses comentários devem ser breves e devidamente preparados. Os encarregados de fazer o recolhimento das ofertas e aqueles fiéis à porta da igreja que fazem a acolhida, né, de conduzir o povo para os seus lugares e de ordenar as suas procissões, né? Número 106 fala que nas igrejas, catedrais e nas de maior importância é interessante que haja um mestre de cerimônias que será responsável pelo bom ordenamento das ações sagradas. E por fim, as funções litúrgicas que não são próprias do sacerdote ou do diácono e das quais se tratou acima, desde o número 100 a 106,
Também podem ser confiadas a leigos idôneos, escolhidos pelo pároco ou reitor da igreja, mediante uma bênção litúrgica ou por nomeação temporária. Quanto à função de servir o sacerdote ao altar, se segue as orientações dadas pelo bispo da diocese.